Luciana, eu sou a Nayara, residente pedagógica, e eu estou aqui hoje com a senhora justamente para saber se a senhora poderia estar contando um pouco mais sobre a história do SEI para a gente. Boa tarde, é um prazer receber você, Nayara. Falar do SEI Florencio Aires é uma história que completa mais de 50 anos, né? E o SEI Florencio Aires, ele iniciou a sua história em 1991, quando foi instalada a Diocese de Porto Nacional. Porque a história do SEI Florencio Aires, ele tem muito a ver também com a história da Diocese de Porto Nacional. Porque em 1921, quando instalou a Diocese, então tinha essa necessidade de uma escola para educar e capacitar a juventude. Então, a escola ela foi instalada com o nome de Escola Secundária São Tomás de Aquino, e ela atendia não só a juventude de Porto, mas ela atendia a juventude de toda a região que abrangia a Diocese de Porto Nacional. E com o desenvolver, com o aprimoramento do ensino, aí o SEI Florencio Aires, ele foi assim, tipo assim, um polo de apoio à juventude, né, assim, porque na época, tipo assim, as bibliotecas da escola, ele era tipo assim, o maior ponto de lazer da juventude. Então a juventude se reunia na biblioteca da escola para ler, para fazer leitura, né? E também para assim, para ter uma visão crítica da realidade. Aí nesse contexto, na ditadura militar, o SEI Florencio Aires foi uma escola que mais perdeu jovem para a ditadura militar, né? Não sei se, por exemplo, aqui a gente tem o Pedro Tierra, que foi aluno da escola, que foi presidente do Centro Cívico, que na época a gente chamava de Centro Cívico, mas que agora você chama de Grêmio Estudantil, e que na universidade vocês chamam de Diretório Acadêmico, né? Sim. Então, assim, foi uma escola que teve muito de seus alunos perseguido por causa da visão crítica que eles tinham da realidade, de questionar a ditadura militar e de saber o que eles queriam, né? Então, nessa época foi um período muito crítico para essa juventude. É o Centro de Ensino Médio Professor Florencio Aires, mas aí a gente oferta as modalidades de ensino, educação, ensino fundamental, a segunda fase, né, do 6º ao 9º ano, e a gente tem a EJA e o ensino médio. Por que isso? Porque em 2013, a escola Raimundo Gabriel foi desativada, então todos os seus profissionais, vieram aqui para o SEI Florencio Aires. Então, desde 2013, que a escola oferta o ensino fundamental, né, do 6º ao 9º ano, e a EJA, porque esse grupo de estudantes, tudo, eles vieram da escola Raimundo Gabriel, que foi desativada. Então, hoje nós temos o que aqui na escola? Nós temos a EJA, o ensino fundamental, e a gente está implantando o ensino médio inovador, né, que é uma modalidade de ensino de acordo com a BNCC, que são implantadas assim gradativamente. Por exemplo, ano passado implantou os primeiros anos, esse ano está implantando o segundo. Uma pergunta que eu quero fazer para a senhora falou que... Professora Luciana, eu gostaria de agradecer a senhora
por estar aqui com a gente, participando desse trabalho. Gostaria de dizer que foi um prazer conhecer a história do SEM. A gente aqui por detrás das câmeras trocamos muitas conversas, muitos conhecimentos e foi um prazer. Agradeço a senhora de coração. Não, eu também agradeço porque é importante, né, a gente recordar essas histórias. Também não é porque eu trabalho aqui no Centro Lourenço Aires, mas o Centro Lourenço Aires é uma escola que ela tem um papel social muito grande na sociedade de Porto. Então, assim, quando é importante a gente estar dizendo o que é o Centro Lourenço Aires. Principalmente para você, que é uma futura, talvez, professora do Centro Lourenço Aires. Obrigada. Aí estão eles, membros da Furiosa. Vamos aplaudir. A tradicional, a querida banda marcial, a Furiosa, do Centro de Ensino Médio, professor Lourenço Aires da Silva. Quando o Pedro Ludovico ele esteve nessa região, depois de mais ou menos 100 anos, né? Pelo menos é o que os jornalistas contam, que ele esteve em Porto Nacional, esteve nessa região, ele percebeu da necessidade da educação aqui nessa região, né? E por isso ele prometeu que criaria aqui um ginásio estadual. O governador naquele tempo era Pedro Ludovico. A partir do momento que ele passou por aqui, que ele fez essa visita, que era para ter acontecido em 1944 e foi acontecer em 1945, e também essa visita está dentro de um projeto político nacional, não só estadual, né? Um projeto econômico nacional. Então, faz esse governante ver a situação dessa região. O maior legado que eu tenho é, ainda vendo, ainda estou vivo, quanta gente, advogados, juízes, médicos, odontólogos, todos passados pelo SEM Florencio Aires, que é um colégio público. Comecei a mexer, me despertou a curiosidade quando eu vi a primeira pasta lá de 1947. Eu falei, se tem uma pasta de 1947, tem documento. E aí comecei a abrir armário aqui, abrir armário ali, e fui me deparando com esse material magnífico. Imagine, né, um único ginásio para atender toda essa região, né? Então nós não tínhamos, ou seja, a região norte de Goiás não tinha um ginásio. Hoje eu estou com 75 anos e 1/3 dessa minha vida foi no Florencio Aires. E comecei separando mais alguns por data, mas às vezes ficou meio fragmentado, porque eu encontrava uma pasta em um lugar, encontrava outra pasta em outro lugar, em outro local, mas deu para tirar 95% de material. 3 anos como aluno do curso científico e 22 anos como professor e diretor. Do Dom Alano, que era o bispo de Porto Nacional, né, que se dispôs a ceder o prédio, né, do Externato São Tomás de Aquino, a ceder recursos, né, para que ali fosse instalado o ginásio estadual de Porto Nacional. O Dom Alano, que era o bispo daqui, interessava muito por as coisas daqui. Isso foi um gesto de grande magnitude, porque senão onde é que o doutor Pedro Ludovico ia instalar essa escola? E quanto mais eu estava mexendo, mais coisas iam aparecendo e eu ia ficando empolgado e não deu mais para voltar atrás. E eu assumi a direção em março de 73, de 1973. Por meio do bispo, do Alano, assumindo essa responsabilidade, propondo ao governo que criasse ali, né, por meio do Externato São Tomás de Aquino,
o ginásio estadual de Porto Nacional. Então, por isso, nós acreditamos que o Externato São Tomás de Aquino foi realmente, né, a base para a criação do ginásio estadual em Porto Nacional. Como de costume aqui, Dom Alano era sempre o grande benfeitor, o homem, o religioso, que procurava trazer as coisas boas para Porto Nacional. Em se tratando de educação, nem se fala. Como o Estado estava, de certa forma, distante, né, dessas localidades, desses interesses, né, da comunidade, então a igreja que estava ali mais próxima sabia dessas necessidades, então a igreja criava a escola e depois o Estado assumia.